Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 11, trecho 3. 14 de fevereiro de 1912. Jesus diz que em sua vontade todas as coisas têm o mesmo valor e fala de sua vontade. Então vamos ver o que Jesus está querendo nos ensinar, né? Continuando o meu estado habitual, o meu sempre amável Jesus veio e eu disse-lhe: Diz-me, ó Jesus, como é que depois de ter disposto a alma a sofrer, e de que ela, conhecendo o bem que há no sofrer, ama o sofrer e sofre quase com paixão. E quando crê que seu patrimônio é o sofrer, no mais belo você lhe tira este tesouro? Ai, Luísa, ela falou de um jeito bonito aqui, né? Ela tá questionando Jesus, né? Que aqui ela tá no volume 11. Então ela já entendeu um pouco, né? Ela já entendeu que o sofrimento é bom, que tudo que Jesus permite se é sofrimento, é pro bem da alma dela. Então ela entendeu, ela tá falando que a alma, que depois de ter feito a alma entender que o sofrimento é bom, que é um tesouro, né? Ele tira o sofrimento. Então provavelmente ele suspendeu ela de algum sofrimento que ela estava no corpo, né? E ela tá questionando ele, né? Falando que agora que fez ele entender que sofrimento é bom, ele tira. Mas é isso que a gente estava falando também esses dias, né? Num das lives, né? Que ele quer dispor a alma a estar totalmente entregue a ele, né? E entender. Então, a hora que a pessoa entendeu e realmente fixou na alma dela aquele entendimento, pode ser que ele não queira te submeter a, a nenhum sofrimento, porque ele vê que sua alma já entendeu aquilo, né? Ela já está carimbada ali, já está impresso na sua alma esse entendimento. Ele quer que a gente esteja totalmente disposto, né? Ele quer a nossa intenção, né? E também o sofrimento, ele molda, né, a nossa alma. Então, a Luísa, pelo jeito aqui, volume 11, ela já estava... E tem outra coisa, né? A questão da virtude, né? Então, ele firmou nela, fez ela ter esse... Foi isso que a gente estava falando, né? Que eu me perdi um pouco no meu comentário aqui. Que ele fixou nela todas as virtudes, fez ela viver tudo, né? Então, o sofrimento na carne, ele faz parte, né, dessa virtude, né, que todos os santos passaram. E depois, agora, ele provavelmente está iniciando essa fase de fazer ela desapegar das virtudes, né? Desapegar até disso, né? Até do que é bom para Jesus, até do que é bom em relação a não querer, a não ter que escolher. Eu quero sofrer. Não, você tem que... o que ele quer nos ensinar é isso, que
Ele quer a sua intenção. Então eu estou pronta para o que o Senhor quiser. Mas na hora que o Senhor quiser, na hora que Jesus quiser, e não na hora que eu quero, e não do jeito que eu quero, e não com sofrimentos voluntários, né? Sempre esperar o que Jesus quer. Se Ele quer que você sofra, você sofre. Se ele não quer que você sofra, se Ele quer que sua vida seja um mar de rosas daqui para frente, vai ser um mar de rosas. Então você tem que estar sempre disposto a querer o que Deus quer e não o que você quer, né? Acho que é isso também que ele. Mas vamos ver o que ele fala. Aí ele fala assim para ela: E Jesus disse: Minha filha, meu amor é grande, meu regime é insuperável, meus ensinamentos são sublimes, minhas instruções são divinas, criadoras e inimitáveis, desculpa. Então ele falou para ela que o amor dele é grande, o meu regime é insuperável, ou seja, as regras, né, o que ele te fala. Meus ensinamentos são sublimes, instruções divinas, criadoras e impossíveis de imitar, inimitáveis, né? Então, para fazer que todas as coisas sejam grandes ou pequenas, sofrer ou não sofrer, naturais ou espirituais, adquiram uma só cor e tenham um só valor, permito que quando a alma se treinou a sofrer, chega a amar o sofrimento, eu lhe faço passar o sofrer como propriedade na vontade. Assim que em cada vez que eu lhe mande o sofrer, tendo a propriedade, as disposições na vontade, se encontrará sempre disposta a sofrer e a amar o sofrimento. Então, o que ele tá falando aqui pra gente, ó, vamos voltar e ler pedacinho para entender. Falou que os ensinamentos dele são insuperáveis, né? Que ele é a única pessoa que nos entende e entende o que a gente precisa. São divinas, né? Que é a divina vontade acima de nós, né? A vontade criadora. Então ele fala aqui, ó, para fazer todas as coisas, sejam grandes ou pequenas, para fazer com que, né, todas as coisas, grandes ou pequenas, sofrer ou não sofrer, sejam coisas naturais ou espirituais, para fazer com que todas essas coisas adquiram uma só cor e tenham um só valor, permito que a alma que se treinou a sofrer chegue a amá-lo, que lhe faço passar o sofrer como propriedade na vontade. Então, o que ele está falando aqui? Que o sofrer e o não sofrer tem que ter o mesmo valor. E é por isso que, é como eu falei antes, né? Que ele quer ver a disposição, ele quer treinar a gente no sofrimento. Isso é muito importante o que ele está falando, né? Que o sofrimento tem que ser a propriedade da nossa própria vontade. A gente querer sofrer, mas querer quando ele quer, né? Não quando a gente quer. Eu vou fazer um sofrimento aqui, eu mesma vou me punir, ou eu mesma vou fazer alguma coisa aqui para o sofrimento da alma, para o meu sofrimento do corpo. Não é isso que ele quer, né? Ele quer que ele mesmo disponha a nossa alma, treine a nossa alma no sofrimento que ele quiser mandar. Então aí ele está falando, né? Permito que a alma que se treinou a sofrer chegue a amá-lo. E aí eu faço esse sofrer sumir, passar. Porque ele quer a nossa disposição, ele quer que a gente esteja, que o sofrer seja, a gente ame o sofrimento, seja propriedade da nossa alma. Aí ele continua dizendo assim que eu olho as coisas na vontade, e então é para a alma como se sempre sofresse, apesar de que não sofra. Ah, entendi. Então ele tá falando assim, né? Que a gente tem que amar o sofrimento, querer o sofrimento na nossa vontade. Eu olho as coisas na vontade. E então é para aquela alma como se sempre sofresse, apesar de que não sofra. E a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer. Tipo, se você tá numa situação boa, bem, você entendeu que é vontade de Deus. Se você está numa situação que não é tão boa, você também entendeu que é vontade de Deus.
encontrará sempre disposta a sofrer e amar o sofrimento. Aí eu olho as coisas, ele fala, eu olho as coisas na vontade, e então é para a alma como se sempre sofresse, apesar de que não está sofrendo. Então, o sentimento dela para o sofrimento e para a ausência de sofrimento é o mesmo, sempre entendendo que é vontade de Deus. E a fim de que o gozo tenha o mesmo valor que o sofrer, o rezar, o obrar, o comer, o dormir, em suma, tudo, porque o todo está em si as coisas, porque o todo está em si. As coisas são de minha vontade. É isso que eu estou dizendo antes. Eu entendi agora o que ele falou. Que tanto faz. Se você come, tudo bem. Se você está passando fome, agora não tem nada para você comer, ou não tem aquilo que você queria comer, tudo bem. Vontade de Deus. Foi Deus que permitiu. Se você está sofrendo, você entende que, o para quê daquele sofrimento. Se você não está sofrendo, você entende que é vontade de Deus também. É isso que ele falou, né? Todas as coisas estão num só lugar, ou seja, na minha vontade. Aí ele continua. Para fazer que quaisquer que sejam as coisas tenham um só valor. Permito que a alma se eduque a todas as coisas em minha vontade, com santa indiferença. Né? É ele que permite o sofrimento e o alívio do sofrimento. Então, se ele às vezes viu que você entendeu já o para quê daquele sofrimento, Jesus, ele está treinando a nossa alma, gente. É muito bonito isso, né? Ele está nos ensinando a ser divinos, né? A pensar não com o nosso sentimento, a pensar com a vontade de Deus, como a vontade de Deus funciona. Então, para você, tem que ser indiferente, tem que agir com santa indiferença, não é porque santa indiferença que ele fala. Com amor, né? É uma indiferença de, tudo bem, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer. Não é com a santa indiferença, tanto faz. Não, não é isso, né? É entendendo que o para quê das coisas, que todas as coisas estão na vontade de Deus. Então ele fala, permito que a alma se eduque a todas as coisas em minha vontade, com santa indiferença. Ou seja, é isso que eu estou falando, todas as coisas têm que ter o mesmo valor. Amar o sofrimento e amar também quando Deus quer te aliviar, né? É porque as pessoas, elas têm a tendência de amar Deus somente quando Ele está te dando coisa boa. Quando Ele te dá uma coisa ruim, quando Ele te permite que não é Ele que dá, né? Ele permite que as coisas aconteçam. Ele permite que uma pessoa te ofenda. Ele permite que no seu trabalho aconteça alguma coisa que você tenha que sofrer ali para resolver. Ou que seja humilhado, talvez você esteja precisando abaixar um pouco a crista, né? A gente tem que entender Deus e entender a gente também. Faz parte um pouco também do nosso conhecimento de si mesmo, que a gente estava falando nesse vídeo, do fim dos tempos, né? Muito importante o conhecimento de si mesmo. Porque aí você vai entender também como que Deus está trabalhando na sua alma, né? Você tem que se conhecer para entender Deus, para entender o que Deus está fazendo, né? Muito importante. Porque se a gente sabe como a gente entende o que Deus está trabalhando na nossa alma, permitindo o que Ele está permitindo para a gente. Cada um de nós sabe, né? E é o que a gente está falando, né? Foi falado no vídeo. É impossível você esconder alguma coisa de Deus. Ele perscruta a sua alma. Ele sabe de tudo que está acontecendo, do pensamento que você está tendo. Ele te conhece mais do que você mesmo. É por isso que a gente também tem que se conhecer, né? Passar a se conhecer mais. Então, aí ele continua assim. Assim, para a alma parece que enquanto eu lhe dou uma coisa, logo atiro. Mas não é verdade. Mas bem é que em um princípio, quando a alma não está bem adestrada, sente a sensibilidade do sofrer, no rezar, no amar, mas quando com adestramento passam com propriedade na vontade, cessa a sensibilidade. Ou seja, né, gente, quando a gente não está entendendo ainda que aquele sofrimento é vontade de Deus, e você está lutando ali, reclamando e murmurando, e meu Deus, por que você permitiu isso? E aquele sofrimento todo, e dó, e tudo, né? E acontece qualquer coisa com você e você fica questionando Deus, e
eu não mereço isso e tudo mais. Aí você fica nesse, é o que ele tá falando, você não tá bem adestrada, não adestrada no sentido mal da palavra, gente. Tudo que Deus fala aqui, até às vezes a tradução, a própria tradução, coloca essas palavras, né, pra gente entender bem. Então, tudo como a gente tá falando, tudo é permissão de Deus. Então, não levem pro lado negativo as palavras que estão no livro do céu, né? Adestrado, não no sentido que ele tá falando que a gente é um animal, é no sentido de doutrinado, né? De ensinado, né? De ensinado. Então, quando a alma não está bem ensinada, tem sensibilidade no sofrer, ou seja, você sente aquele sofrimento com um peso gigantesco. Mas quando você se acostuma com aquele sofrimento, no sentido de que você entendeu para que daquele sofrimento, ou seja, aí ele está falando, você tem a sensibilidade, você sofre no rezar, no sofrer, no amar, todo processo de sofrimento. Tem aquela sensibilidade, né, na sua alma, você sente mais aquele peso. Mas quando você está bem ensinada, você já entendeu que aquilo é vontade de Deus, tudo que você está passando é vontade de Deus, você tem aquilo como propriedade na sua vontade, você entendeu, assimilou. Então, assim, essa sensibilidade acaba, porque você vai entender, não, então eu entendi, Senhor. Perdão, eu entendi. É pro meu bem. Tá doendo um pouquinho, mas eu aguento. Vamos lá, eu já entendi. Vamos passar por isso juntos e é isso mesmo. Então, isso que ele está falando. Passa essa sensibilidade. Aí ele fala, mas ao chegar-lhe a ocasião de ter necessidade de se servir dessas propriedades divinas que lhe fiz adquirir, ou seja, ele fez você adquirir essa fortaleza de Deus, né? Ele fez você adquirir o conhecimento daquele sofrimento. Aí você precisa passar por lá na frente você precisa passar por outra ocasião de sofrer. Aí ele está falando que é propriedade divina que ele fez adquirir. Por que propriedade divina? É um bem divino que ele está te dando. Esse entendimento do que é o sofrimento. Deus não sofreu penas inauditas, gente. Ele morreu de uma forma, eu falo na carne, né? Mas no espírito também. Ele morreu no espírito e na carne. De uma forma que só um Deus poderia passar. Então, ele está te dando um entendimento que só Deus pode te dar. Então, é uma propriedade divina entender o sofrimento, compreender o sofrimento da forma como Deus quer que a gente entenda. Então, quando a sua alma já tem esse bem, faz parte de você. Então, você, aí ele falando, com passo firme e com ânimo imperturbável, põe-se a exercitar-se na ocasião que se apresenta. Como, por exemplo, aí ele vai dar um exemplo, ó. Apresenta-se o sofrer, então encontra nela a força, a vida do sofrer. Deve rezar? Então nela a vida do orar, a vida da oração. E assim em tudo. Então, ele vai nos fazendo entender, dando pra gente a compreensão, a gente vai adquirindo isso, nossa alma vai entendendo e vai adquirindo. O ensinamento que ele nos dá, através da leitura do livro do céu e da vivência das ocasiões, faz a gente adquirir esse ensinamento de uma forma que, quando você vai passar por uma situação ruim, você fica imperturbável. Nada te perturba, porque você entendeu. Simplesmente porque você entendeu aquela situação ali. Então, se você ama a Deus e você entende que o para quê daquela situação ali, eu lembrei agora de Aí você vai ficar com um ânimo imperturbável, que ele está falando. E vai se exercitar naquela ocasião. Ou seja, você vai. Eu tenho que passar por isso? Então vamos lá. Eu tenho que. É hora de eu rezar e é de madrugada e eu não. Ou é hora de eu acudir alguém e tá num horário, ou eu tenho que fazer alguma outra coisa. Não, vamos lá, é vontade de Deus. Ele que me apresentou isso. Se aconteceu, é como a Aline sempre fala, né? Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, é isso mesmo, é isso que Jesus quer que você passe, né? E aí eu lembrei de um vídeo que eu vi daquele Mário Sérgio Cortella, que é um psicólogo, psiquiatra, não sei.
Ele fala umas coisas de vez em quando interessantes, porque a gente pode ouvir tudo que tem no mundo e a gente consegue filtrar as mensagens que Deus traz. E aí ele me fez agora lembrar disso, falando agora sobre esse ânimo imperturbável, né? E aí o Mário Sérgio Cortella estava dando exemplo do pai dele, que o pai dele tinha esse espírito de que nada abalava ele, nada abalava ele. Aí ele contando de uma ocasião em que o pai dele passou, né? Ele fez uma viagem e aí, não sei se poucos quilômetros antes de chegar num lugar lá que ele tinha que chegar, poucos quilômetros assim, não era tão pouco, né? Tipo, vamos imaginar, 10 quilômetros. O carro quebra. E aí, depois a pessoa foi falar, nossa, mas que azar, né? Que o pneu furou, ou o carro quebrou no meio da estrada. Não, mas eu já estava quase chegando, acho que não era tão longe assim. Ele falou, mas ele sempre viu uma coisa boa, né? Sempre que questionavam ele de alguma coisa, ele tipo assim, aí o carro quebrou, não, mas foi sorte que não estava tão longe, dava para pedir carona. Ah, mas aí começou a chover. Não, sorte que eu tenho carro aqui, que eu posso ficar no carro. E aí acontecia outras coisas. E ele sempre olhando o lado bom da história. Entendeu? Então ele sempre conseguia ver que tinha um lado bom. E não perturbou ele aquela situação, né? Que aconteceu. Ele conseguia entender que sempre tinha uma vantagem. E aí no final eu acho que ele falava assim, mas eu tô vivo, o acidente não foi grave, eu tô bem, o que importa é que eu tô vivo, foi vontade, tipo assim, né? Ele não falou que era vontade de Deus, mas claramente essa pessoa imperturbável que Jesus falou que tudo que acontecia, uma situação com ele, que as coisas iam, aos olhos humanos, parecia que estava piorando, ele sempre viu um lado bom, mas eu ainda tenho isso, mas eu ainda tenho aquilo. E de qualquer forma eu estou vivo, então no final das contas, tanto faz o que aconteceu comigo, não estou importando não. Então assim, se fosse outra pessoa, como Jesus fala aqui que não estava adestrado, né, entre aspas, no sofrimento, ia só reclamar, blasfemar, mas o carro quebrou, começou a chover e não tinha ninguém para me acudir, estava longe da casa. Então, é esse olhar que Deus quer de nós, né? Esse sentimento, esse ânimo imperturbável, essa frase é muito importante, né? A chave aqui do trecho, né? Esse ânimo imperturbável que Ele quer de nós, né? E é por isso que a gente tem que entender tudo que nos acontece como vontade de Deus, né? E passar por aquilo com Jesus, né? E aí a Luísa continua o trecho dizendo assim: segundo o que Jesus diz, a mim me parece assim. Suponhamos que eu tenha recebido um dom. Isso é Luísa falando. Suponhamos que eu tenha recebido um dom. Enquanto não me decida onde devo guardar e conservar esse dom, o olho, o óleo, o aprecio e sinto uma certa sensibilidade em amar esse dom. Mas se o conservo sob chave, não vendo mais a sensibilidade cessa. Não o vendo mais, a sensibilidade cessa. Ou seja, ela está dizendo aqui, né, o exemplo, que se ela ganha um tesouro, e aí ela fica ali olhando aquele tesouro e ainda não decidiu o que vai fazer, e tá ali adorando. Olha, aprecia e sente uma certa sensibilidade em amar esse dom. Ou seja, está admirando aquela coisa que ela ganhou ali. Mas se guarda sob chave, ou seja, coloca num cofre, não vendo, a sensibilidade cessa, ou seja, aquela adoração ali, cessa. Mas não por isso posso dizer que o dom já não é meu. Ao contrário. Certamente é mais meu porque o tenho sob chave, enquanto ao princípio estava em perigo de que lhe roubassem. Então, ela está usando esse exemplo para nos fazer entender que
Se Deus nos deu esse dom, como ela diz aqui, o exemplo, vou usar o exemplo dela. Se Deus está querendo nos dar esse dom de entender o sofrimento, de passar pelo sofrimento, sem murmurar, sem reclamar, entendendo que é a vontade de Deus, a gente tem que guardar isso no nosso coração, na nossa alma. E aí ele vai ser ainda mais propriedade nossa que ninguém vai nos tirar. Uma coisa que você entende e fica cravada ali na sua alma, no seu coração, ninguém mais pode te tirar. É isso que ela está falando. Então, a sensibilidade no sofrer passa. Por quê? Não vai ser tão pesado se você entender que é vontade de Deus. Você ama a Deus, você não quer que ele sofra. Você não quer ver ele te vendo reclamar, te vendo murmurar. Então você entende, né? Você obedece, né? Então é isso que ela está falando, que ele fica impregnado, guardado dentro da sua alma. E aí, por mais que você não está sofrendo naquele momento, você adquiriu essa propriedade. E aí no futuro, quando Jesus permitir que aconteça alguma outra coisa com você, você já entendeu, né? É isso que ela está querendo dizer. E aí, Jesus continua assim, falando. Ela fala, Jesus tem continuado. Em minha vontade, todas as coisas, Jesus falando, em minha vontade, todas as coisas se dão a mão entre elas. Todas se assemelham, todas estão em sumo acordo. Assim que o sofrer dá seu lugar ao gozar e diz, fiz minha parte na vontade de Deus, faço agora a tua. E só quando Jesus quiser me porei de novo a trabalhar. É lindo, né, o jeito que Jesus fala. Então ele é muito amoroso ao nos ensinar. E aí ele dá o exemplo, né? Ele fala aqui, ó, em minha vontade todas as coisas estão ordenadas, elas se dão a mão entre si. O sofrer e o gozar, ou seja, o sofrimento e a felicidade, elas estão em sumo acordo. Quando Jesus quer que a gente sofra, o sofrimento se põe a trabalhar na nossa alma. Quando Jesus quer que a gente seja feliz, que a gente tenha um momento de gozo, de felicidade, né? A felicidade vem e nos toma. Então, a gente sabe que a vida da gente é assim. Então, é por isso que a gente entender que tudo é vontade de Deus. Tudo. Então, aí ele fala assim, ó, o fervor diz a frieza. Tu serás mais ardente, o fervor, né, aquele amor, aquele tudo, diz a frieza, que é o sentimento de indiferença. Tu serás mais ardente que eu se te contentares em estar na vontade do meu eterno amor. Então é o que a gente tem que dizer para nós mesmos, né? O amor, a felicidade, o bem-estar, tem que dizer ao nosso sentimento de querer sofrer, no sentido de querer blasfemar, de querer ficar amargo, né? A gente tem que falar para nós mesmos, né? Que o sofrer será mais amor para Deus, porque vai estar na vontade de Deus. Tu serás mais ardente que eu, se te contentares em estar na vontade. Então, o sofrer será mais alegria para Deus do que a própria felicidade. Se Ele te vê entendendo, sofrendo, chorando lágrimas de amor por Ele, fala assim, eu estou aguentando, Jesus, por Ti. Esse sofrimento, Ele vai ficar mais feliz do que quando você está feliz e fervorosa, e rezando, e com toda a felicidade, não porque sua vida está bem. Você tem que ser mais fervorosa ainda no sofrimento. É isso que eu entendi que ele está dizendo para nós. E assim, a oração ao trabalho, o sono à vigília, a enfermidade à saúde, todas as coisas entre elas. Parece que uma cede seu posto à outra para estar em ato, mas todas têm o seu posto distinto. Ou seja, o que ele está falando aqui, todas obedecem a Deus. Todas fazem a vontade de Deus, porque sabem que uma hora Jesus quer que a gente durma, outra hora Ele quer que a gente fique em vigília, uma hora Ele quer que a gente seja saudável, outra hora a gente está enfermo. Tudo é vontade de Deus, tudo tem o seu lugar e a sua hora para acontecer, né? Além disso, quem vive em minha vontade
Não é necessário que faça o caminho para pôr-se em atitude de fazer o que eu quero, senão que, como cabo elétrico, se encontra já em mim, fazendo o que eu quero. Ou seja, né, quem vive na vontade de Deus é o próprio Jesus fazendo o que ele quer na nossa alma. Porque demos a nossa vontade a Deus. Estamos entregues, né? A gente não questiona, não fala que não vai fazer, né? Então, é como esse cabo elétrico, essa, como a onda do rádio, né, por exemplo, né? Tá tudo em sintonia dentro da gente. Ele transmite o que ele quer que a gente faça e a gente entende que é vontade dele e é ele agindo em nós. Nós agindo por ele, nele, né? E ele em nós, né? Então já se encontra em mim fazendo o que eu quero, ou seja, já estamos em ato, né? A gente já está fazendo a vontade de Deus, não precisa se colocar a caminho, como ele falando aqui, né? Não precisa que a gente mesmo se disponha a fazer, no sentido assim, então eu vou fazer isso da nossa cabeça, entendeu? Esse se colocar a caminho, eu não entendi, é isso, né? Não é que a gente vai pensar por nós mesmos, porque a gente está na vontade dele, entende? Tem essa rede elétrica que liga, né, para saber o que Jesus quer. A gente entende a vontade de Deus. Então é ele fazendo em nós, né? Amém, Fiat.